Queria convidar o professor Antônio Carlos Costa, professor de Psicologia Médica do curso de Medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais da Baiana. E nós vamos ter remoto a professora Patrícia Alcântara Doval de Carvalho Viana, mestre em Medicina e Saúde Pública pela Baiana, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, professora assistente da Baiana e gerente de ensino e pesquisa do Hospital Santa Isabel. Quero agradecer a RNP pelo convite, por estarmos aqui mostrando essa nossa experiência, e vou fazer um pouquinho, uma historiazinha da nossa instituição. A Fundação Baiana para Desenvolvimento das Ciências, mantenedora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, entidade sem fins lucrativos, nascida há 62 anos, e por muitos anos teve a sua sede de ensino na Unidade Acadêmica de Nazaré. Formou mais da metade dos médicos atuantes na Bahia. Todos os terapeutas ocupacionais e a maioria dos fisioterapeutas. Com a ampliação dos cursos, foram criadas mais 2 unidades acadêmicas em outros bairros da cidade, que foram Brotas e Cabula, além de 2 ambulatórios docentes e assistenciais. Um no Cabula de Odontologia e o outro em Brotas Geral. Atualmente, na Unidade Acadêmica de Nazaré, ela é considerada de suma importância para a instituição, pois nela estão implantados núcleos de pesquisa e extensão, como biotecnologia, bioprospecção, propriedade intelectual, laboratório de pesquisas básicas e também o núcleo de estudo e pesquisa Celso Figueroa, espaço destinado à realização dos experimentos envolvendo modelos animais. Temos também um outro núcleo importante, também na sede lá de Nazaré, que é o núcleo do Laboratório Interdisciplinar de Autismo, chamado Labirinto, responsável pelos estudos epidemiológicos e clínicos sobre o autismo, promovendo ainda diversos eventos como palestras, encontros e videoconferências. Atualmente, a coordenadora deste laboratório, a doutora Milena Pondé, é também a moderadora do SIG de Telepsiquiatria, já tendo apresentado várias conferências, várias videoconferências para instituições participantes. É um laboratório de referência no Brasil sobre autismo. Como vocês podem ver, perceber, esta parceria com o Hospital Santa Isabel vem de longas datas, na verdade, desde o início. E, pois apenas uma parede divide a sua localização física, né? O Hospital Santa Isabel iniciou com Santa Casa de Misericórdia, tem aquela estrutura toda das Santa Casas de Misericórdias antigas, e a gente também começou lá e tínhamos por muitos anos a parte de graduação e agora está reservado para os laboratórios de pesquisa. Então, e é de lá que nós vamos estar agora falando com a professora Patrícia Alcântara, que, além de ser professora do curso de fisioterapia da Baiana, ela também é gestora de ensino e pesquisa do Hospital Santa Isabel. Então, ela vai continuar a nossa fala. É um prazer, professora, ter aqui conosco. Boa tarde a todos.
Então, como o professor falou, o Hospital Santa Isabel é o hospital da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, é um hospital de alta complexidade, um hospital que tem 525 leitos, com 7 UTIs, mais de 80 leitos só de terapia intensiva, adulto e pediátrico, e que abriga 16 residências médicas, mais 3 residências multiprofissionais, e é certificado pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Educação como hospital de ensino desde 2006. Então, a vocação do ensino sempre existiu para o Hospital Santa Isabel, junto com a parceria da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Lá nós abrigamos todo o internato de último ano da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e por isso as atividades de ensino, elas são o dia a dia do hospital. Vamos seguir. Vamos falar, então, do importante de nossa apresentação, que é a utilização do painel de colaboração e visualização. Como é que aconteceu isso? Nós tínhamos visto um edital pela RNP e nos inscrevemos com a parceria do Santa Isabel. Naquele momento, eu estava no Canadá fazendo um curso e a minha substituta fez o projeto e disse: professor, vamos nos inscrever nesse projeto? E eu disse: vamos, professora, vou chamar o Santa Isabel, porque a gente tem uma parceria grande. E não é que nós fomos escolhidos entre as universidades, várias universidades do Brasil, para abrigarmos o portal e desenvolvermos um trabalho com a incumbência. Vocês vão utilizar e utilizem bem para que vocês continuem utilizando. E a gente aí não sabia como era que fazia e fomos aprendendo, né? Com a ajuda grande do pessoal da RNP, nós recebemos o equipamento composto de 4 televisores, como esse aqui, só que sem essa tela fina, né? Uma borda larga, que a gente está pleiteando, né? Que a coisa seja modificada, porque vamos ter uma visualização bem melhor. Também temos uma máquina controladora e temos uma rede trafegando de 1 gigabyte na unidade de Brotas e 2 gigabytes na unidade do Cabula. Fazemos parte da remessa, atual Comep, da RNP, no qual a professora e o professor Ramalho, a professora Caldete estão aqui representando, e que nos deram também muito apoio, muita força para conseguirmos, né, ir adiante. Nós somos também o 70º núcleo de telemedicina e telesaúde do Brasil, né, sendo inaugurado no início do ano passado, com mais 5 instituições, diretamente pelo ministro da Saúde, via videoconferência. O projeto inicial, então, professora Patrícia. O projeto inicial, então, consistia de compartilharmos a seção de clínica médica, a seção do internato e residência de clínica médica do Hospital Santa Isabel para a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. A ideia era fazer com que o ensino da forma que é tratado no hospital, sem precisar fazer a remoção dessas pessoas da unidade hospitalar para trazer para a sala de aula, ela fosse compartilhada. Então, são sessões muito interessantes que trazem casos dos pacientes, os casos clínicos, as discussões. Então, a ideia é, já que é uma rica experiência, vamos propiciar com que as pessoas que estejam na outra ponta tenham também através desse portal. A partir daí, então, o processo coincidiu com o treinamento da equipe, como o professor falou. A equipe técnica, ela tinha que ter a segurança sobre o que estava ali na sua mão. Então, a montagem do Opt, testar, realmente efetivar essa troca de informações. Concomitante, como eu sou a gerente de ensino e pesquisa do hospital, minha função foi fazer com que as pessoas que utilizariam soubessem como utilizar essa ferramenta, como fazer com que essa ferramenta ela fosse realmente um diferencial, uma solução, né? Então, fizemos algumas apresentações à equipe e apresentamos. Eles ficaram muito impressionados. Então, vamos ver os resultados. Próximo.
Daí, essa sessão, como vocês estão vendo aí na imagem, nós temos um preceptor da residência e do internato, professor Dr. Guilherme Fontes, e junto a ele temos um aluno da residência, a residência de clínica médica, e ela acontece dessa forma. O residente, ele apresenta o caso clínico, o Dr. Guilherme, no caso, aí são várias sessões, mas nesse caso o Dr. Guilherme, ele faz o comentário, e nas primeiras filas aí estão os especialistas. Então, são os especialistas de imagem, os especialistas em pneumologia, em gastro, em cirurgia, em oncologia, e mais para trás no auditório estão todos os alunos que participam dessa sessão. Então, o que fazer para que essa ferramenta fosse utilizada? Então, inicialmente os residentes trouxeram a história clínica do paciente. Mas a história clínica do paciente, nós pensamos, ela poderia ser transmitida de uma outra forma, ela poderia ser transmitida com data show, ela poderia ser passada por videoconferência, isso não fazia uma diferença em relação a outras soluções que já existiam de compartilhamento. Seguida, laudos e discussões de diagnósticos, mas o grupo que lá estava, um grupo muito especializado, e o grupo dos alunos que estavam aqui são grupos que ainda estão sedentos de conhecimento. Então, é uma troca de informações ainda com níveis de conhecimento diferente, nesse caso do nosso projeto. E aí pensamos, e por que não fazer um compartilhamento de imagens, né? Então, lá no Hospital Santa Isabel, nós obtemos as imagens digitalizadas, e essas imagens, elas podem ser vistas em várias partes do hospital, em todas as partes do hospital, através de um PACS, o ARIA, que é um visualizador de imagens da DICOM, ele traz a imagem para o auditório e nós jogamos para o OptiPortal. E aí foi fascinante, o resultado realmente foi incrível. Próximo. As dificuldades, como o professor falou, inicialmente nessa imagem vocês podem ver. Ali está, em cima do auditório eu tenho essa mesa, e na tela do painel de visualização vocês observam uma imagem de tórax, é um raio-x de tórax, e as margens ainda incomodavam muito as pessoas que apresentavam. Por vezes nós tínhamos que mexer para cima ou para baixo, mas ainda assim, imagine meu auditório, o auditório do hospital tem 150 lugares para sentar, mas as pessoas mesmo que estavam mais atrás ficavam muito impressionadas com a nitidez, com realmente a definição da imagem. Então, as margens da tela são uma coisa que dificulta um pouco, mas se nós diminuirmos a imagem, trouxermos apenas para 2 telas, às vezes para uma tela, ainda assim a definição traz muita claridade, muita evidência para quem está observando. Mas as margens da tela também nós colocamos isso para a RNP, e é uma situação que eles já estão revendo, como vocês estão tendo aí uma tela com margem praticamente diminuída. Dificuldade de gerar imagens em sequência é o seguinte, é porque, por vezes, aí vocês estão vendo um raio-x, mas nós utilizamos também o compartilhamento de imagens de tomografia. Então, são várias imagens cortadas, e que esse recurso do PACS, do ARIA, ele permite que nós façamos como se fosse um filme. A partir daquelas imagens cortadas, eles fazem um filme, e eu posso ver das áreas mais ascendentes para as áreas mais inferiores, como se fosse um filme. Isso facilita muito para a equipe de bioimagem, porque eles dizem que o diagnóstico fica muito mais fácil, então evidenciar várias imagens de raio-x. Eu não consigo ainda, porque isso é uma fase inicial mesmo, a gente não conseguiu ainda trazer o ARIA para dentro do painel de visualização. Mas eu acredito que isso é uma dificuldade inicial, como nós experimentamos, então eu acho que isso vai desenvolver também. O acompanhamento do cursor à distância. É porque aqui, onde eu estou transmitindo, vocês vão ver, eu posso mexer o cursor e mostrar na tela o que eu quero que veja. Professora, Mas esse espelhamento... A gente já está chegando no nosso tempo, né? Podemos ter ainda mais alguns minutos? Temos. Ah, ótimo. Porque ali tem um marcador ali que está me deixando nervoso, né? Zerou agora, né? Então eu disse, olha, tá bom. Continuamos, professora. Então, o espelhamento da imagem é outra proposta que nós levamos para a RNP. Se às vezes
trazer a imagem do que nós temos aqui e espelhar para poder fazer com que eles observem o mesmo cursor que eu estou colocando. E outro é o compartilhamento em mais de 2 pontos. Ter essa ferramenta fez com que várias universidades do interior, outros, nos procurassem para também obter essa informação, obter essa imagem, esse tipo de compartilhamento, e nós dissemos, aguardem um pouco, que em breve é uma possibilidade a ser realmente resgatada. Próximo. Então, realmente, o que nós fazemos é a utilização do painel de colaboração com imagens. Essas imagens, elas podem ser cateterismo, podem ser cateterismos cardíacos, eles podem ser imagens de raio-x, podem ser ressonância, angiorressonância, radiografia simples, digital. E, como vocês podem ver nessa imagem, nós temos na imagem, então, uma imagem que os alunos estão vivenciando, isso acontece aqui no laboratório da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. A imagem que eu mandei do auditório, isso foi uma situação real em que eles estão vendo aí, só para vocês imaginarem essa dimensão da imagem na frente deles. Então, o que eles poderiam ter apenas com uma tela de computador, ou eles não teriam a mesma definição com um projetor de imagens, porque já fariam uma imagem em cima de uma imagem. Aí a imagem, diretamente como foi captada do hospital, ela é passada para o painel de visualização e a longa distância eles têm essa imagem com essa definição. Eu queria só lembrar que os alunos estão lá na Baiana, que é um bairro distante de lá onde está o Hospital Santa Isabel. E aqui é o nosso núcleo no TESB, e o SEDET coordena o NUTESB, e a nossa sala de videoconferência, onde os alunos estão assistindo com o professor, e nós vamos ter um pequeno vídeo de 1 minuto depois mostrando essa imagem na prática. Então, como eu havia falado anteriormente, o ponto positivo realmente é a possibilidade de mover as imagens de forma independente entre os 2 pontos. Então, imagine uma situação em que eu tenho experts de um lado, com todo o envolvimento clínico, com a apresentação de um paciente, e do outro lado, um grupo aproveitando dessa experiência, trazendo contribuições, trazendo perguntas, questionamentos, né? Se eu tivesse que levar todo esse grupo para um hospital, eu teria um risco muito grande em relação à questão de segurança do paciente, em relação à exposição dos alunos. Então, isso faz com que as 2 extremidades, elas realmente se aproximem. E a possibilidade, como eu falei, de mover as imagens de forma independente. O que eu mandar aqui para o OptiPortal, se der tempo a gente vai mostrar, vocês podem utilizar aí da forma como vocês quiserem. Então, essas imagens todas que vocês estão vendo aí atrás, eu encaminho para vocês, mas vocês em que escolhem se vocês querem ver primeiro uma, se vocês querem ver outra, se vocês querem aumentar, diminuir. Então, isso fez com que os alunos, eles deixassem simplesmente de ver para eles começarem a fazer. O senhor está pedindo para passar aí agora, professora. Estão querendo ver? E o alto fator motivacional entre os jovens, né? Vamos lá para o vídeo, então. Não, passar a imagem. Para passar a imagem? Uhum. Isso. Mais? A imagem. Então, aí foi o raio-x da paciente que foi discutida na semana passada. É uma paciente que tem uma situação clínica na aorta. E, como vocês veem, para mim, eu escolho a imagem e eu pedi para passar. Mas o especialista que está aí do outro lado, vocês podem mexer o cursor, perguntar para mim, ampliar, diminuir, colocar para trás, para frente. Então, o espectador que está aí, ele deixa de ser um passivo em que observa apenas o que eu mando, que seria uma situação de videoconferência ou seria uma situação de apresentação com o projetor, para ele escolher, né, o que é que dessa imagem e com as definições, né, que ele escolher, em tamanho, em localização e em questionamento. Isso tem um fator motivacional entre os jovens surpreendentes. E para mim, a grande alegria entre os veteranos também. Os preceptores ficaram muito impressionados, muito motivados, acharam que
a sessão avançou muito e isso realmente possibilitou que esse ensino, esse crescimento fosse muito mais interessante para eles naquele momento de estado, que a exceção clínica, né? Por mais que seja interessante o paciente, mas assim, você tem um outro fator motivacional ali presente, com certeza. Podem passar. Então, aí está o professor Guilherme, não sei se dá para ver. É porque as imagens estão na frente. Isso. Então, aí o professor Guilherme mostrando e o residente atrás. Então, ele vai poder passar as imagens quem está do outro lado. Observa por videoconferência o que ele está falando, mas, ao mesmo tempo, aproveita as imagens como se estivesse lá, né? Então, é necessário sempre a videoconferência para dar o apoio de voz e de imagem de quem está falando, mas a imagem em si, que é o fato a ser trabalhado, ela está nítida e a pessoa pode interagir da forma como quiser. Próximo. Então, vamos falar agora do... A expectativa nossa é que essa transmissão ela não seja só de imagens estáticas, como nós falamos, mas que possamos transmitir também procedimentos cirúrgicos, né? Como eu falei, é um hospital de alta complexidade e um hospital muito cirúrgico, e essa possibilidade é o que nós gostaríamos de compartilhar. Acho que vai ser a expectativa e o desafio para esse próximo ano. Além de ampliar a educação continuada e desenvolver, porque a Escola Baiana ela também tem um curso de pós-graduação em mestrado acadêmico de tecnologias e saúde, totalmente vindo, né, ao encontro dessa nossa proposta. Então, essas são expectativas grandes, né? Inclusive, professora, ontem nós tivemos uma experiência assim, muito rica de assistir uma biópsia do hospital daqui, né? Daqui de Brasília. Eu disse, poxa, a gente quer fazer aquilo, né? Chegar, já poder fazer isso. Estamos já com possibilidades, porque está sendo estruturado o centro cirúrgico, com fibra ótica, o hospital está investindo muito nisso, e é algo assim que nós estamos assim, muito esperançoso, principalmente na utilização, como ela falou, do mestrado de tecnologias em saúde, lá de nossa instituição. Então, eu queria agora passar um vídeo só de 1 minuto e 20 segundos e fazer um agradecimento, né, bem especial aqui ao nosso gestor de NTI, lá, né, que nós realmente temos uma parceria muito grande, é o nosso Cláudio Santos, está aqui bem aqui na frente. Eu disse, olha, fiquem lá, porque se eu tiver qualquer problema, né, eu, na verdade, sou psicólogo, sou professor de psicologia médica e estruturei todo o centro de desenvolvimento de tecnologias. Então, eu não conheço muita coisa, né? Eu só tenho vontade de... Pego lá meu assistente, que é o Bruno, que é engenheiro de robótica, né? De computação, e vamos embora, veja isso, descubra isso, faça aquilo, e a gente tem conseguido com a ajuda do pessoal todo. Né? Então, vamos ao vídeo. Essa área de hipertransparência aí, tem parênquima pulmonar aí dentro? Essa área à direita, parece, né, uma região oval. Isso. Tem parênquima aí dentro? Aí a professora perguntando no vídeo. Não tem parênquima, vocês estão vendo? Não é ela estão vendo uma imagem agora. só homogênea, né? Uma imagem hipertransparente, parecendo que só tem ar dentro dessa cavidade, não é isso? Então, aí pode ser o diafragma que subiu, elevou, e o que a gente está vendo com o mediastino. Volta a imagem para a gente. E aí o mediastino desviou para o lado contralateral, mas ar desse lado é uma coisa que a gente fica... Realmente, se fosse do lado esquerdo, nós diríamos que tinha sido o estômago, que com a elevação da cúpula diafragmática, né, ele poderia ter ocupado por ar. Mas ar desse lado, realmente, para nós, é uma situação nova suspeita. Também chama a atenção a presença de um enfisema subcutâneo do mesmo lado, na entrada do dreno. Dá para vocês perceberem?
Isso, bota a setinha aí bem perto. Isso, essa cavidade aí, enfisema subcutâneo. Tem ar entre a pele. Então, ela estava na videoconferência, né? Tinha dois telões, os alunos olhavam para lá, olhavam para o painel e havia essa articulação, essa discussão, essa conversa e um grande desenvolvimento no processo de aprendizagem para os alunos e professores. Obrigado pela atenção, desculpe. Tem um tempinho para uma, duas perguntas sobre a apresentação. Pode ser também a professora Patrícia, que está remota. Bom, eu vou começar. Eu tenho uma pergunta. Eu fui encantada como é que vocês estão utilizando, né, a tecnologia, e eu percebi que no vídeo a própria professora estava operando a ferramenta, né, o painel. Então, eu queria assim, saber com vocês como é que foi esse processo desse aprendizado, se é alguma coisa muito complexa, assim, dificuldade, se vocês já se sentem... como falar, com condições de trabalhar com essas ferramentas sem ter a ajuda do engenheiro de computação, né, que a gente estava conversando aqui hoje, porque realmente, se você precisar sempre ter o diretor de TI... Opa, peraí, o representante de TI, o engenheiro, para fazer o uso das ferramentas, realmente a gente não está alcançando o objetivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse processo. Na verdade... o Bruno, ele era o nosso estagiário, né? E a gente gostou muito do trabalho dele e a gente segurou ele, né? Porque eu estava tendo muitos funcionários que estavam sendo roubados, né? Por outras universidades, oferecendo milhões de coisas, né? E aí eu disse, olha, eu vou ficar treinando meus estagiários, porque quando roubarem ele, eu pego o meu estagiário. E eu tenho tido sorte com os estagiários, né? Então, depois o Bruno se formou em engenharia, mas ele era o nosso estagiário. Nós tivemos uma ajuda muito grande da RNP, né? A gente viu algumas fotos onde o pessoal foi lá, né? O Ciuf, o Cleito, né? E treinaram a gente, treinaram eles. E os professores, a gente aí repassa para os professores. Normalmente os professores são motivados. Então, aquilo ali, a gente na hora já tinha treinado com ela, o Bruno já tinha passado algumas dicas, e também o Bruno ficava de junto também. E a gente não tem tido, assim, problemas, né? Mas é uma coisa importante esse treinamento, né? Só mais uma colocação aqui. Eu gostaria de falar para as pessoas que ainda não conhecem a ferramenta que ela é tudo gráfico. É clicar e arrastar o mouse. Então, não tem a dificuldade para usar a ferramenta em si, né? A gente tem que ter as pessoas técnicas para poder fazer manutenção, às vezes, ou como uma ferramenta ainda está em estágio de desenvolvimento e aperfeiçoamento, às vezes ela dá um pequeno problema, aí tem que reiniciar. Mas o uso da ferramenta, a operação da ferramenta, ela é gráfica. Você não tem nem que usar o teclado. Mouse, clica, arrasta, redimensiona, usa a roda do mouse para você fazer redimensionamento. Então, é tudo bem simples. Para enviar uma imagem para outra instituição, para tocar a prestação, é tudo só com cliques. Então, é bem intuitivo a interface da ferramenta. E uma coisa importante, quero ressaltar, é o suporte técnico que a RNP dá a gente, né? Então, a gente se sente confiante, porque a qualquer momento a gente está lá mandando, né, interagindo via videoconferência com eles, e a gente teve muitos problemas inicialmente, né? Mas a gente foi tudo sendo resolvido nessa comunicação, né? Toda a atenção que eles tinham conosco. Então, se não fosse isso, não sei como seria, mas realmente parabéns à equipe que está à frente desse projeto.